É bom nós estarmos na casa de Deus, dessa vez para refletir no que a Bíblia fala para a gente, né? E eu, na primeira vez, quando eu falei, não também estendi as boas-vindas a quem está em casa, né, assistindo pela internet. Saiba que Deus também está presente aí com você, que você possa também nesses momentos refletir na mensagem que o Senhor tem preparado para o seu coração. Sabe, gente, no início eu falei sobre a necessidade que o mundo em geral tem em saber a respeito da esperança maravilhosa que nós temos em Jesus Cristo. E parece que quanto mais o tempo passa, mais essa necessidade se torna evidente. Sabe por quê? Porque nós somos criados para a nossa existência não se resumir em nós mesmos. Nós não existimos para nós mesmos. Nós existimos para algo maior. Nós existimos para Deus. Né? E o desejo dele é se relacionar comigo e com você. Só que diante dos desafios que nós vemos, que o mundo apresenta diante de nós, parece que é algo impossível nós permanecermos defendendo uma verdade que o mundo inteiro ataca. Não parece isso? Na verdade, não é que parece impossível. Por nós mesmos, a Bíblia apresenta que é impossível. E é por isso que nessa manhã eu queria meditar com você sobre onde nós encontramos a possibilidade, não apenas de enfrentarmos este mundo mal, mas de levarmos uma mensagem de esperança através do poder do Espírito Santo. É somente através dele, porque por nós mesmos é impossível. Você conhece mais do que ninguém as suas próprias limitações, e Deus também sabe, mas Ele não nos desmerece por causa disso. Ele nos dá o privilégio de buscarmos a Ele em busca desse poder necessário para mim e para a tua vida. E eu gostaria de ler um verso da Bíblia com você esta manhã. Nós vamos ler alguns, mas o primeiro deles está em Atos. Vou pedir já que a mídia projete o PowerPoint. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8. Antes de nós lermos o que a Bíblia fala, eu gostaria de fazer mais uma oração com você, tá bom? Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, pela liberdade também que nós temos de vir até a Tua casa de oração, para buscarmos ao Senhor, para Te adorarmos e também para nos alimentarmos através da Tua palavra. Pai, que nesse momento, que eu não fale por mim mesmo, que eu diminua e que o Senhor seja engrandecido aqui nessa igreja esta manhã. Que o Teu Santo Espírito fale ao coração de todos nós e que nós não apenas temos a capacidade de compreender o que a Tua palavra nos ensina, mas de colocar em prática os Teus ensinos em nossas vidas. É o que nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz assim. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabia que a natureza ensina muito a respeito das verdades que Jesus apresenta na Bíblia, né? E uma das coisas fascinantes sobre esse verso é que eu não sei se você já reparou no mangue, isso mesmo, conhecido como Ilhas Mães. Você já ouviu esse termo apresentado para os mangues? Eles têm os mangues, né, eles têm a capacidade assim de espalhar a vida por diferentes lugares ali através do mar, né, ou do pântano. O mangue, eu não sou especialista na área, né, mas eles são algumas árvores que elas possuem algumas ramificações que elas vão penetrando na terra e criando outros troncos e outras árvores. E assim vai acontecendo, sabe? Existem 3 formas que o mangue se espalha, e você já vai entender por que eu estou falando isso, o que isso tem a ver com o verso. O mangue ele se espalha através de uma raiz que vem de um tronco forte. Essa raiz ela afunda ali na água, ela penetra o solo, e desse tronco surge outro tronco ali do lado.
no mesmo lugar praticamente do tronco que deu origem, entendeu? Mas tem outra maneira. O mangue, não sei se você já percebeu, ele produz algumas sementes. E essas sementes, elas se desenvolvem e elas formam uma espécie de flecha, elas são meio pontudas, que quando elas caem dos troncos, elas caem na água e afundam até chegar ao solo, entende? E formar outro tronco, outra árvore, entende? Então, essas árvores, por sua vez, elas se tornam um pouco mais distantes, mas de certa forma próximos ao restante do mangue, né? Sendo uma extensão dele. Mas existe uma terceira forma, que é quando essas sementes elas caem no rio ou no mar, né? Dependendo do lugar, e elas são levadas pela correnteza ou pela maré, sabe? Só que Deus é tão magnífico que Ele fez essas sementes para se adaptarem ao efeito da gravidade, à lei da gravidade. E essas sementes que elas têm esse formato de flecha, elas se direcionam para baixo. E elas ficam flutuando ali na água, podendo achar, né, no momento em que encontrarem uma água mais rasa, achar o solo, ali se firmar e fazer uma nova árvore. Ou seja, isso pode acontecer a milhares de quilômetros de onde essa semente caiu. Entendeu? O que eu quero dizer? Esse verso aqui de Atos mostra que nós, através do poder do Espírito Santo, podemos ser testemunhas, primeiro em nossa casa, depois em nossos vizinhos, e também até os confins da terra. Isso é maravilhoso. Mas quanto mais nós falamos a respeito do Espírito Santo, eu fico pensando se nós de fato vivemos tendo noção da necessidade que nós temos dele. Infelizmente, muitas vezes nós direcionamos a nossa vida cristã sem o Espírito Santo. Será que se o Espírito Santo fosse retirado dentre o povo de Deus, essa igreja continuaria sendo a mesma? Às vezes eu fico pensando que sim, e que pena isso. Isso é muito triste. Porque a igreja de Atos, ela era inteiramente dependente do Espírito Santo. Pois se ele fosse retirado dela, eles não conseguiriam fazer absolutamente nada. Praticamente nada. Essa deve ser a nossa dependência. Esse deve ser o grau de dependência que nós devemos ter do Espírito Santo. A verdade é que esse poder oferecido a cada um de nós, ele tem um caráter. Ele tem um propósito. E muito do caráter desse poder tem a ver com as características do próprio Espírito Santo. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, o caráter desse poder que está disponível a todos nós, através do Espírito Santo. A primeira característica é o poder para o testemunho. Vamos até João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 26. João 15, verso 26. A Bíblia diz assim: quando, porém, vier o Consolador, no caso o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, aqui é Jesus falando, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O que esse verso me mostra? Que todo testemunho perfeito a respeito de Deus, ele vem através do Espírito Santo. Entenda uma coisa, você não tem a opção de não dar testemunho, sabia disso? Você não tem a opção de falar assim, não, eu vou escolher não testemunhar, não quero isso para mim. Ou você testemunha para o bem, ou você testemunha para o mal. Entende? Não está sobre o nosso poder decidir se nós vamos testemunhar ou não, entendeu? Porque quando nós rejeitamos o Espírito Santo, nós já estamos dando um testemunho, mas um falso testemunho a respeito da nossa fé. Está entendendo? Ou seja, quando nós não temos o Espírito Santo, mesmo assim nós testemunhamos, mas testemunhamos de forma errada. Nós denegrimos o nome de Deus, quando nós rejeitamos o poder do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a verdade. Não há testemunho perfeito a respeito da nossa fé, se não for através do poder do Espírito Santo. E é por isso
que ele tem essa característica de testemunhar. O próprio Cristo falou isso. É Ele que dá testemunho a respeito de mim. Então, se nós queremos dar um testemunho perfeito a respeito de Jesus Cristo, do que Ele é em essência, do que Ele fez por mim e por você, nós necessitamos do Espírito Santo. Quando eu penso que através da minha vida, eu posso, de certa forma, ofender Deus, eu apenas clamo por misericórdia ao Senhor, para que Ele me capacite de alguma forma a não desonrar o seu nome, não desonrar o seu nome, mas Ele assumiu esse risco, por amor a mim e a você. O que nós vamos oferecer a Deus em resposta? Buscar o Espírito Santo, buscar poder para testemunho, poder para testemunho. Mas existe uma outra característica do caráter desse poder, do poder do Espírito Santo. E está em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Poder para o serviço. Romanos, vamos lá, vamos folhear a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Olha só o que Paulo escreveu, o que a palavra de Deus nos diz. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E o versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. O verso começa: no zelo, não sejais remissos. Quando nós rejeitamos a busca pelo Espírito Santo, quando nós relevamos isso, sabe? Para mim não faz muita importância, diferença. Quando nós temos essa atitude, nós não estamos sendo zelosos com a causa de Deus. Não estamos. E sabe o que você conhece, você sabe o que Ele fez por você. Diante disso, da atitude de Jesus conosco, nós deveríamos nos envergonhar de não sermos zelosos pela causa de Deus. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-se na esperança, perseverando na tribulação. Como nós servimos a Deus? 1 Pedro 4, verso 10, nos dá um lampejo disso, uma dica, um rumo. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O dom de quem? Do Espírito, dom de Deus, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como nós servimos a Deus? Servindo as outras pessoas, obedecendo ao Senhor. E nós, você está entendendo onde eu quero chegar? Nós só temos a capacidade, a disposição de servir as outras pessoas através do poder do Espírito Santo, porque isso não vem de nós, gente. A real é que eu e você somos profundamente egoístas. A gente só quer saber de satisfazer as nossas próprias necessidades. Mas isso é uma característica de alguém que não tem o Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos interesse em servir aos outros. A necessidade dos outros vem antes da nossa. Isso é um testemunho fiel a respeito do povo que serve a Jesus Cristo. Um povo que pensa nos outros, antes de si mesmo. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar a respeito da nossa fé. Não sermos negligentes apenas com a causa de Deus, mas não sermos negligentes com as necessidades dos que estão ao nosso redor. Isso
isso é uma característica de alguém que desfruta do poder do Espírito Santo. Poder para testemunho e poder para o serviço. O verso que nós lemos em Atos, capítulo 1, pode passar para mim, que aqui travou. Obrigado. O verso que nós lemos em Atos, capítulo 1, verso 8, ele nos mostra qual é a fonte desse poder. E como devemos buscá-lo. De certa forma, não é incomum nós abordarmos sobre o poder do Espírito Santo. E provavelmente eu esteja falando aqui para a grande maioria que já ouviu, que já estudou a respeito disso. Mas quando nós realmente compreendemos a fonte desse poder, nós não cessamos de buscá-lo. Está entendendo? É uma busca constante. É uma ânsia, uma vontade de experimentar esse poder. E a Bíblia não apenas fala do poder, mas ela nos mostra aonde devemos buscá-lo. Em João capítulo 15, verso 26, que nós lemos anteriormente, nós vemos que o próprio Espírito de Deus, ele que testifica da palavra. E é por isso que nós não somos capazes de dar um bom testemunho a respeito de Deus e de sua palavra. E é por isso que necessitamos do Espírito Santo. Para nós podermos experimentar esse poder, primeiro nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Será que eu reconheço isso em minha vida? Será que essa é uma necessidade minha? Quando nós necessitamos de alguma coisa, a gente faz o possível para suprir isso. Sim ou não? Quando alguém da sua família necessita de alguma coisa, para você sustentar a sua casa, sustentar a si mesmo, sua saúde, nós corremos atrás, não medimos esforços. Será que essa é a nossa atitude em relação à nossa vida espiritual e a busca pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo? A escritora norte-americana Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 29, ela diz assim: o tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Deus ao partir. Promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante. O tempo não ofuscou essa promessa, não diminuiu ela. Ela é importante da mesma forma quando Jesus declarou, proferiu essa promessa da sua própria boca. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Pode passar mais um. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, o divino poder, preciso para o crescimento e prosperidade da igreja, e que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, está faltando, ainda que oferecido em infinita plenitude. Ou seja, em outras palavras, não que precise de alguma explicação, porque está bem claro, mas se nós temos a deficiência do poder do Espírito Santo, é porque outras coisas estão sendo mais apreciadas do que esse poder. O que tem direcionado nossa atenção para nos desviar desse foco, da busca desse poder? Existe algo mais importante? É um desafio muito grande nós abandonarmos tudo aquilo que nos impede de experimentarmos esse poder pleno em nossa vida. E eu não consigo adivinhar o que impede isso em sua vida, mas sei o que impede na minha. E é por isso que isso é uma luta pessoal. Luta para abandonar tudo aquilo
que impede a mim de experimentar esse poder? Acredito que eu já falei isso aqui na igreja, mas o poder de Deus, apesar de ser infinito, tem uma limitação. Parece um pouco contraditório, mas não é. Porque a limitação do poder de Deus, ela está no poder de decisão que eu e você temos, no nosso livre-arbítrio. Nós não iremos experimentarmos esse poder se nós não quisermos, se nós não buscarmos, se isso não ser uma prioridade em nossa vida. Para nós recebermos esse poder maravilhoso, pode passar, nós precisamos de algumas condições. Assim como os discípulos apresentaram essa condição antes de receber a plenitude do Espírito Santo, nós também devemos manifestar essas condições em nossa vida. Os discípulos, eles estavam completamente entregues a Cristo. Eles eram inteiramente dependentes. Inteiramente. Nada de sua vida espiritual eles conseguiriam manter sem o Espírito Santo. Os discípulos, nós estamos falando de apóstolos, que são referências para nós. O que nos faz pensar que nós podemos exercer uma vida espiritual sem o poder de Deus? Parece meio até arrogante, mas essa é uma postura que muitas vezes nós assumimos, de querermos levar uma vida espiritual do nosso jeito, sem sermos inteiramente dependentes de Deus. Como que eu posso explicar isso de maneira prática? Quando nós não entregamos inteiramente as nossas decisões a Deus. Às vezes nós temos a prepotência de achar que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida espiritual. Nós sabemos quais são as melhores decisões a se tomar. E nós não sabemos nada. Se nós tratarmos a nossa vida espiritual dessa maneira, brevemente, ela irá acabar. Porque uma vida forte, espiritualmente falando, é uma vida dependente. E é por isso que é uma mensagem tão diferente. Porque hoje em dia, a independência é sinal de força. Certo ou errado? É isso que a gente ouve por aí. Mas a Bíblia vem e fala assim, não. Você quer ser forte? Você quer ter poder? Seja dependente de Deus. Quanto mais dependente você for, mais poder em sua vida você vai experimentar. Mas existe uma outra condição que os discípulos manifestaram em suas vidas. Pode passar. Eles eram obedientes. Atos capítulo 1, verso 4. Vai lá comigo, Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4 diz assim: E comendo com eles, no caso Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Se você for até Atos 2, você percebe que os discípulos não se ausentaram de Jerusalém, até receberem a plenitude do Espírito Santo. Não se ausentaram. Eles não quiseram experimentar o que a capacidade deles iria proporcionar a eles e ao avanço da obra. Não. Eles falaram assim, não, a gente não é capaz. O nosso papel aqui é obedecer. E eles obedeceram. E é por isso que no capítulo 2, versículo 1, nós vemos assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar, conforme o que Jesus havia dito. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O poder do Espírito Santo só foi manifesto na vida deles porque eles obedeceram a Deus. Deus falou, não se ausentem, esperem. Sim, Senhor, assim nós faremos. Eles não questionaram, sabe? Não falaram, mas por quê?
Será que não é melhor a gente já ir adiantando o negócio aí? Por que esperar? Ou melhor, quanto tempo eu vou ter que esperar? Eles não pensaram nada disso. Eu estou falando de mim, tá, gente? Mas quantas vezes eu quero as coisas no meu tempo? Quantas vezes a vontade de Deus se torna tão evidente na minha vida? Está tão claro para mim, mas mesmo assim eu escolho questionar. A escritora norte-americana Ellen White, ela fala que quando nós encontrarmos o assim diz o Senhor, nós devemos estar dispostos a obedecer, sem questionar, mas certos que a pessoa que mandou isso, que é Jesus, ela é digna de confiança e de obediência. Nosso papel não é questionar o mandado de Deus, é simplesmente obedecer. Mas tem uma outra condição. Pode passar. Eles reconheciam a sua necessidade. E eu não vou me ater muito aqui, porque eu já falei sobre isso. Os discípulos reconheciam a sua necessidade. Versículo 14 do capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles perseveravam porque eles tinham ânsia de suprir uma necessidade que eles reconheciam que tinham. E esse verso também nos mostra, pode passar, a outra condição, que era um desejo intenso. Pode passar. Um desejo intenso de conhecer a verdade, de experimentar esse poder e de serem testemunhas desse poder a toda a terra. Um desejo intenso. E por último, a condição apresentada na vida deles era a oração fervorosa. A oração fervorosa. Se tem algo que tem poder, gente, é a oração. E algo sobrenatural. Você já parou para refletir no poder da oração? Pelo simples fato de eu manter comunicação com um ser que transcende todo espaço. Ele está disposto a me ouvir se eu buscá-lo em oração. Será que nós estamos fazendo isso? Eu não preciso definir o que é fervoroso para você. Você sabe o que é. Isso denota intensidade, vontade e intenso desejo, como nós vimos. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, verso 13. Lucas 11, verso 13. Olha só. A dica, não somente a dica, mas a orientação que a Bíblia nos passa a respeito do poder da oração e da busca do Espírito Santo. Lucas 11, verso 13. Acompanhe comigo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso me faz entender que se eu não tenho o Espírito Santo, não é porque Deus está retendo ele, mas é porque eu não estou buscando esse poder verdadeiramente. Gostaria de ler mais um trecho de Ellen White, a escritora norte-americana, no livro Atos dos Apóstolos, só que dessa vez na página 28, ela escreveu assim: a promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito devia estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecostes, que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, até o presente, o Consolador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço. Entenda que o propósito do Espírito Santo, ele é missional. E não é para engrandecer você, não é para que você seja um destaque na sociedade. Mas quando nós temos o poder do Espírito Santo, o nosso eu diminui e o poder de Deus se torna evidente. O propósito e uma das condições para nós recebermos esse poder, experimentarmos ele em nossas vidas, é a nossa disposição na missão que Deus nos entregou. A todos os que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal,
o Espírito Santo vem como consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito em sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo. Revelaram diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Não tenho muito o que comentar sobre isso. É algo que, sabe, é difícil a gente explicar o poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele é apenas compreendido de maneira empírica. Nós precisamos experimentar. É maravilhoso ver o poder que esses discípulos tiveram quando o Espírito Santo foi derramado na vida deles. Mas a compreensão genuína só vem através da nossa experiência, da experiência própria. Portanto, eu te desafio esta manhã a buscar essa experiência. O Espírito Santo, ele se manifesta em nossa vida de muitas maneiras. No livro de Atos, no capítulo 2, nós vimos que ele se manifestou através dos diferentes idiomas que os discípulos falaram. Homens que não tinham estudo. Eles só experimentaram isso, só tiveram essa experiência, porque eles abandonaram a sua própria força e sabedoria e dependeram de Deus. A Bíblia fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura para o mundo é sabedoria para Deus. O que nos faz pensar que a nossa sabedoria é capaz de alguma coisa? Não, aqueles discípulos só foram capazes porque eles abandonaram tudo isso. Eles testificaram das operações maravilhosas de Deus porque eles abandonaram o próprio eu e aquilo foi esquecido. Infelizmente, as maiores dificuldades que nós encontramos no convívio em uma comunidade religiosa é por causa do ego. É por causa de nós ficarmos acariciando o próprio eu. Isso é uma evidência de que nós precisamos clamar para o Espírito Santo. Precisamos abandonar esses interesses próprios, esse orgulho, esse ego, e permitir que o Espírito Santo seja manifestado em nossa vida. E a consequência disso está no versículo 22 de Atos 2. No versículo 22 de Atos 2, nós vemos a consequência do poder e da manifestação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, verso 22. A Bíblia diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aqui, Pedro ele fala do poder de Deus e de como ele ressuscitou e venceu a morte. E no versículo 35, ele termina o seu discurso falando que Deus ele nos dá a vitória, colocando os nossos inimigos por estrado dos pés. E no versículo 37, nós vemos a consequência de tudo isso. Onde aquelas pessoas, cerca de 3.000 pessoas, diante da manifestação do poder do Espírito, tiveram a sua vida transformada. Esse é o resultado, gente. Esse é o resultado. Pode passar. Vidas transformadas. Sabe o que é maravilhoso em tudo isso? E eu já vou encerrando. É que tudo isso foi deixado para a gente, não apenas para nós termos um conhecimento histórico, mas como um convite de Deus a mim e a você, para que nós experimentemos esse poder. No versículo 13 de Atos capítulo 2, mostra que algumas pessoas zombaram dos discípulos de Deus. Zombaram deles. Esses caras tão loucos. E muitas vezes nós vamos ser zombados por causa da nossa fé. Mas eles não desanimaram. Não. Porque assim como alguns zombaram,
muitos foram compungidos, foram transformados, reconheceram a sua pecaminosidade, a sua falha, a sua necessidade do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. A verdadeira convicção, uma genuína conversão. Nós devemos experimentar essa genuína conversão todos os dias através da busca pelo Espírito Santo. E por último, eu gostaria de ler o versículo 39 de Atos capítulo 2. Atos 2, verso 39. A Bíblia diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Nós podemos ter o mesmo poder e os mesmos resultados se nós seguirmos as mesmas condições. Querido, eu não sei o que impede você de experimentar esse poder. Eu não sei o que é prioridade na tua vida. Mas eu sei o que a Bíblia fala que deve ser. A minha e a sua prioridade. A busca incessante pelo poder do Espírito Santo. Porque é somente através da manifestação desse poder que nós iremos cumprir o propósito, a missão a nós designada. De sermos testemunhas fiéis, verdadeiras, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, do fundo do meu coração. E se esse é o seu desejo também, gostaria de fazer uma oração com você. Vamos nos colocar em pé e buscarmos a presença de Deus. Senhor, obrigado por nos prometer enviar o Espírito Santo, e obrigado porque essa promessa pode ser realidade na vida de todos nós. Que nós possamos realmente, ó Pai, almejar isso. Que essa seja a nossa principal prioridade. Que esse seja o nosso maior desejo, de ter a plenitude do poder do Espírito Santo em nossa vida. Pai, a vida aqui nessa terra, a vida cristã, aqui nessa terra, ela não é fácil. Mas ela é muito melhor do que uma vida sem o Senhor. E é por isso que nós clamamos pelo Espírito Santo. Nós queremos viver contigo. Nós queremos viver contigo e por ti, ó Pai. E é por isso que nós clamamos que o Senhor nos dê força para abandonarmos tudo aquilo que nos impede de experimentar o poder do Espírito Santo em nossa vida. Seja um pecado acariciado, seja algum vício, seja o orgulho. Pai, nós queremos abandonar tudo isso por amor ao Senhor. E que o nosso compromisso com a Tua missão possa ser um passo para nós experimentarmos esse poder em nossas vidas. É o que nós oramos, é o desejo do fundo do nosso coração. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.